pessoal, daqui a pouco a gente abre para os debates, mas a Isadora vai precisar sair um pouquinho antes. O Dito também, mas eu não tenho antes, que horas são? Meio-dia e 15. Então, Também tá adiantada a hora. eu fico mais 15 minutos. Eu vou só abrir uma fala para a Isadora, para ela poder fazer considerações finais, se despedir, e depois a gente abre para debates. De muita desculpa, gente, eu preciso sair mesmo. Só queria deixar, como vocês vão ter a audiência pública à tarde, acho que vão estar aqui representantes do poder público, acho que é importante vocês terem alguma informação sobre o auxílio aluguel, que é o que está sendo diretamente modificado, né? Uma das questões que a Paula colocou, que é sobre a questão do risco, que as pessoas estão sendo removidas agora, sendo justificadas pelo risco. Isso está pautado na lei que está sendo modificada agora, que é o seguinte: dentro da portaria 131, que é a anterior, a população atendida com auxílio aluguel que estava em risco, ela só tem o auxílio aluguel temporário, que é de 1 ano, tá? A população removida por obras e urbanização de favelas era a população que fica até o atendimento definitivo. Isso é a portaria 131 que está sendo modificada, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que essa modificação, ela não vem para melhorar o auxílio aluguel. Se a prefeitura pode modificar um programa, por que não modificar para a gente conseguir melhorar e atender efetivamente a vulnerabilidade social? O que nós estamos vendo hoje dentro das favelas, dentro das ocupações, é que o auxílio aluguel não tem ajudado em nada a tirar essas pessoas da vulnerabilidade. Simplesmente o aluguel dentro das favelas aumentou. Se antes era 500, agora tem um monte de família com 400 a mais de auxílio aluguel, simplesmente é automático. Antes eu alugava por 500, passo a alugar por 900. Ou seja, a situação de vulnerabilidade daquela família permanece a mesma e esse dinheiro está indo para simplesmente aumentar o valor dos aluguéis dentro das favelas. E mais do que isso, está contribuindo para a criminalização dos movimentos sociais, que é isso que o Dito está colocando aqui. Essa prisão ontem das lideranças foi colocado que é consequência da questão do Wilton Paiva. A gente sabe que muitas das ocupações que foram feitas no último período foram de pessoas não vinculadas a movimentos, que estão contribuindo para a criminalização, e o auxílio aluguel tem a ver com isso, porque quando você paga pelo déficit habitacional e pelas remoções e novas ocupações são feitas com esse dinheiro remunerando as ocupações, isso se transforma em negócio, e isso não é movimento social, e isso a gente tem que lutar para separar o que é luta por direito, e daí quando a gente vai lutar agora, e vai ter a audiência pública aí à tarde para conversar, a gente tem que lutar para transformar o auxílio aluguel em algo que a gente possa ser melhor, para que a gente possa ter mais controle e realmente chegar na vulnerabilidade social, porque não é isso que está acontecendo. Só para a questão do risco, o que está acontecendo hoje? Eles vão jogar tudo que é remoção para risco, porque daí eles só pagam 1 ano de auxílio aluguel. Então eles querem deixar todo o atendimento de urbanização e remoção por obras para no máximo 5 anos, e tudo que for possível eles chamarem de risco, eles vão jogar, por quê? Porque daí eu pago 1 ano só de auxílio aluguel. Então eles querem aumentar o poder de remoção e de aumento da vulnerabilidade que o auxílio aluguel já tem. Então, se é para mudar, a gente tem que mudar para melhor e lutar pelo Plano Municipal de Habitação, que tem propostas efetivas para chegar nessa vulnerabilidade efetivamente. É só isso que eu queria deixar de recado para vocês. Desculpem por eu ter que ser mais tempo. Obrigada. Obrigado, Isadora. Seja sempre bem-vinda, espero que a gente tenha muitas parcerias. Dito, você quer fazer também uma consideração ou é para o debate? Vamos abrir? Mais 5 minutos aí, eu vou ficar mais Tá bom, pessoal. Estamos abertos para debates. Quem gostaria de falar? Era um bônus. Boa tarde. Eu me chamo Beatriz, sou moradora do Capão Redondo, na zona sul da cidade de São Paulo. E hoje eu vim aqui em nome do Centro de Referência da Mulher Maria de Lourdes, que fica também na região do Capão Redondo.
Eu achei muito importante a gente falar, interseccionalizar esses grupos que estão nessa vulnerabilização. Achei muito importante isso, porque no debate em relação às mulheres em situação de violência, que foi citado inclusive pela mesa, a gente conseguiu avanços muito importantes, muito significativos em relação a identificar e reprimir essas violências que a gente vem sofrendo ao decorrer da nossa história. Porém, eu ainda vejo um grande distanciamento em relação ao que se refere às violências provocadas por conta dessa estruturação capitalista e as violências institucionais. A gente se fala sobre a violência doméstica, temos debatido como nós iremos enfrentar esses problemas prioritários, mas eu ainda vejo dentro do serviço como que a gente vai denunciar e aproximar os debates em relação às violências institucionais, como por exemplo, a escassez de acesso ao direito de moradia. Então, esse é o meu questionamento hoje, aqui enquanto serviço que é uma política pública para atender esse grupo vulnerável de mulheres em situação de violência, como que a gente traz esse embate e escancara essas violências institucionais para que a gente também não fique apenas nesse cenário de criminalizar os parceiros, mas não fala sobre essas outras escassez. Obrigada. Bom dia, eu sou Carol, eu sou assistente social da Secretaria da Educação, atuo no trabalho social. É uma pena que a Isadora não pôde ficar, porque eu tinha algumas falas dela me pegaram bastante, principalmente uma fala da pergunta. Eu acho que algumas falas sem um contexto deixam a gente um pouco impactado, né? Quando ela disse que aonde está sendo gasto o valor do auxílio aluguel, né? Para quem é do trabalho social, às vezes pode parecer que seria necessário como uma forma de melhorar a gestão do auxílio aluguel, a questão de ter um controle, até de ser uma ação policialesca. Não sei se era essa a forma como ela falou, mas como ela deixou de uma forma muito solta, traz essa possibilidade de interpretação. Não é fazendo o controle só de saber onde é que o morador está gastando, até porque isso tem várias consequências. O auxílio aluguel, em muitos momentos, ele atrasou, então as famílias tiram do recurso dela para poder pagar o aluguel, então tem N situações que precisariam ser levadas em consideração, e eu não acho que esse controle é o que melhoraria ou pioraria a questão do auxílio aluguel. Mas concordo com ela que essa revisão ela tem sim uma questão de tratar o Bolsa Aluguel, seja ele o que foi previsto no PMH, como esse que está sendo discutido na nova portaria, como um auxílio aluguel para facilitar a remoção. Eu acho que se o secretário está dizendo isso, então a gente já está deixando escancarado essa visão, que é uma pena. Eu tenho várias questões em relação a essa revisão da portaria e queria deixar aqui para a Defensoria que eu acho uma pena não ter colocado alguém da Secretaria para discutir na próxima mesa, porque eu acho que seria necessário a gente entender qual é a visão que eles estão tendo em relação a essa revisão da portaria, porque enquanto técnica eu posso dizer que existe um grupo de profissionais que estão discutindo essa revisão, porque para nós também foi entregue uma versão da qual a gente não concorda. A gente já tinha algumas questões em relação à portaria 131, como a Rosângela bem colocou, a questão da definição de vulnerabilidade social, né, que nós, enquanto técnicas, temos uma discussão e uma questão em relação a que tipo de vulnerabilidade é essa que está sendo pensada na portaria, né, que é totalmente contra o que a gente trabalha e tem de entendimento. Mas já foi uma portaria vinda de cima para baixo e essa, mais uma vez, está sendo feita de cima para baixo. Veio uma proposta aberta para que outras secretarias se posicionassem, mas nem a divisão dentro da secretaria. Existe uma divisão que discute o trabalho social, ela não foi levada em consideração para conversa e proposição
do que a gente poderia pensar como revisão da portaria. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo agora que está discutindo a revisão dessa minuta. Passamos aí algumas horas discutindo esse trabalho e na última semana a gente se depara com a remoção de alguns artigos da questão da vulnerabilidade social. Então eu gostaria muito que, quando fosse pensado algumas considerações para essa minuta, que a Secretaria tivesse sido convidada. Eu queria entender, né, do nosso jurídico que bolou essa proposta, qual é o entendimento dele em relação à portaria. Então, para a mesa, eu não sei, é uma pena também, o Dito já disse que não faz mais parte do Conselho, mas eu queria saber se é de seu conhecimento, da Rosângela através do fórum, se existe alguma discussão dentro do CMH em cima dessa minuta, né? Se também foi passado para eles, se tanto a minuta quanto a remoção do artigo da vulnerabilidade social passou pelo crivo ou por uma consulta do CMH. Mas eu vou falar sobre isso. A Vânia é conselheira. Não. Acabaram com os conselhos. Não é conselheira. Eu fui. Mais alguém? O Dito foi conselheiro. Bom dia a todas e a todos, sou o André, do MDF, Movimento de Defesa do Favelado, filiado à União dos Movimentos de Moradia. Bom, como o Dito falou, tem coisas prementes que a gente precisa pensar de imediato a partir do debate aqui, tal, mas independente disso, tem coisas que a gente também tem que pensar de modo mais adiante, né? Eu vejo que ano que vem a gente já tem eleições municipais, né? E diante daquilo que vem sendo o debate, a gente não dá para só parar também para pensar nesse momento agora, mas a gente tem que pensar em médio e longo prazo. E aí eu queria aqui trazer uma reflexão e para que cada um aqui da mesa, inclusive também o Rafael, possa dar contribuição, já que a gente está aqui no espaço da Defensoria, isso tem sido fundamental, que a gente, diante das falas, a gente está vivendo um momento fundamental que eu vejo como direito à cidade sem democracia inexiste. E eu quero apontar e fazer a seguinte pergunta, assim, também para a mesa e também para a Defensoria. Será que essa não deve ser a nossa próxima tema da jornada da moradia digna aqui da Defensoria? Né, que a gente já tem um histórico de debates e discussões, de mobilizações que vão acontecer nas nossas comunidades. Eu acho que diante da atual conjuntura, e aí olhando já a construção e o debate sobre os perfis dos prováveis candidatos a prefeito na cidade de São Paulo, não é? A gente tem que olhar que o enfrentamento é de médio e longo prazo. Então tudo que aconteceu, todo retrocesso, não é um retrocesso assim de parênteses, de momento. É um retrocesso que a gente vai ter que fazer muita resistência para enfrentar sobre vários aspectos. Então acho que fica aqui também essa contribuição e essa provocação sobre também a possibilidade da gente sair daqui também com essa perspectiva. Então, eu vou falar, viu, pessoal? Pena que a gente quer se debater. Tem que ter mais roda de conversa, viu, Vanessa, sobre essa situação e a gente continuar, porque muita coisa pra gente tratar, né? E acho que não é legal, pessoal, a gente continuar essa discussão, porque senão a gente não para, né? Sobre o tema, sobre a questão das mulheres, da menina que falou lá do Capão Redondo, como é que é seu nome mesmo? Beatriz. Beatriz? Nome da minha irmã. Beatriz. Então, dentro da portaria lá que tratava aí, né, do auxílio aluguel, tinha, né, uma vinculação de atendimento para as mulheres vítimas de violência. Só que a prefeitura, eu acho que já foi lá na época do Haddad, né, deu uma cortada nisso, né, assim, né, porque eles, na verdade, fizeram um acerto na época. Acho que, na verdade, já no final do governo, né, porque houve um problema orçamentário lá na prefeitura, na época, eles alegaram, né, e foi meio que reduzindo o atendimento das mulheres vítimas de violência. Mas o movimento de mulheres, porque tinha lá, que agora a prefeitura atual desmontou, né, a secretaria, a Casa da Mulher Brasileira, acho que não sai, enfim, né, eu acho que podia fazer até uma articulação do núcleo com o núcleo de mulheres, aí como é que chama, não sei como chama, né, para discutir um pouco e vinculado com o movimento de mulheres,
como é que incorpora dentro da nova portaria a retomada do atendimento das mulheres vítimas de violência, porque estava previsto na portaria o atendimento, né, e foi cortado, e foi congelado. E porque aí falava o seguinte, olha, quem paga esse atendimento tem que ser a secretaria afim. Como acabou a Secretaria de Mulheres, não tem mais recurso para pagar o atendimento habitacional, né, de emergência, o atendimento habitacional provisório para as mulheres vítimas de violência. Então, eu acho que é fundamental trazer esse debate, né, para dentro da portaria e articular com o movimento de mulheres, porque se não tiver pressão, não vai conseguir. E aí com o núcleo, talvez também, né, os dois núcleos discutindo estratégias de vinculação, inclusive medidas judiciais, se for o caso, para essa questão, né? Em relação à questão da Carol, duas questões, né? Pena que a Isadora não está aqui, porque eu acho que ela não quis dizer nesse sentido que você falou, porque nesse sentido eu concordo muito com o que você falou sobre a questão do controle, né? Eu acho que é muito mais assim, né? Porque tem família, né, que entra no sistema de atendimento. De repente ela não sabe nem como nem por que ela perde o atendimento. E não tem qualquer informação. Eu acho que foi nesse sentido que a Isadora quis falar sobre a questão do controle. Né? Agora, se for para dizer onde está a família, ou fazer o monitoramento, que aí entra naquela discussão, lembra da discussão do Bolsa Família, né? Que começou com essa discussão, aí acho que o Suplicy liderou um movimento, falando nada disso, a família gasta como quiser, não sei o que, né? E eu acho que foi nessa direção aí o debate do controle que a Isadora quis dizer, né? E concordo com a sua posição se for diferente, né? E você falou você falou uma outra coisa que me fugiu agora, sobre a questão do CMH, discutir a portaria, né? Então, não tá. E eu acho, né, eu tenho assessorado o CMH, embora não seja do conselho, vou fazer uma proposta para a próxima reunião do CMH com os conselheiros, nós temos um grupo de trabalho, de a gente incluir como um voto no conselho o debate da portaria. Obrigado aí, porque não está fazendo esse debate. Tem prazo para aprovação da portaria, ou Carol? Na verdade, pelo que a gente soube, as meninas foi aberto um SEI, né? Acho que tem que dar o microfone para o SEI, que é um processo eletrônico dentro da secretaria, para que ele está aberto. Foi aberto um SEI, se não me engano, no fim do ano passado, com a informação dessa minuta. Sim. E que está aberto tanto em SEAB quanto na Secretaria de Assistência, até pela questão que a Isadora colocou, de que as situações de vulnerabilidade vão ser passadas para a ideia que seja passado para a Secretaria de Assistência Social, sim. E a situação de risco, as remoções por risco, então também está aberto com a Secretaria de Prefeituras Regionais, porque todas as remoções por risco, as secretarias das subprefeituras também precisariam passar o recurso para garantir o atendimento dessas famílias. Então ele está aberto, mas ainda não tem informação se existe um prazo, eles precisariam cada um se manifestar. SEAB, através da coordenação de trabalho social, a gente fez um grupo para discutir essa proposta e a gente está encaminhando a nossa proposta, revendo aí alguns pontos, e aí aguarda também que as outras secretarias se manifestem. Dentro desse grupo, dentro do SEAB, a gente também está fazendo essa proposta de que a gente apresente a nossa proposta de revisão para o CMH para tentar juntar forças, né, e discutir uma melhor proposta para a cidade. Isso mesmo. E acho que não sei se a Defensoria podia também fazer um pedido de informação sobre os prazos, né, da discussão, para a gente não ficar tão em aberto, né? E questão que o André colocou, acho que nós vamos fazer o grupo de trabalho, a sugestão é boa em relação aí a questão da construção da jornada, né? E depois tinha uma outra questão, mas, bom, depois eu vou deixar aqui para a Rô, né, também fazer os comentários, né, e dizer o seguinte, né, que a gente, essa discussão e esse debate, né, como o André também fez referência, né, tem que ser uma discussão que, claro, coloca o tema da portaria, que ela é fundamental, né, dentro dessa agenda de debate para o atendimento de mais de 30 mil famílias, então não é qualquer coisa, tem um recurso expressivo, inclusive, envolvido nessa questão, então ela é importante e estratégica, mas acho que a gente também tem que fazer essa questão e esse debate inserido, né, dentro de uma agenda maior,
que é a da política municipal de habitação, da aprovação, e foi colocado aqui, do plano municipal de habitação. A gente tinha, a Isadora fez uma crítica ali que eu não concordo muito, que ela falou, ninguém está fazendo nada, né? Estamos sim, né? No Conselho Municipal de Habitação foi proposto um grupo de trabalho, né? Fizemos até uma reunião com o vereador relator, né? O Fábio Rivas, é o vereador relator do Plano Municipal de Habitação na Câmara Municipal, e tinha sido proposto uma audiência pública na Câmara no dia, só que caiu no dia da greve geral. E aí a audiência pública foi cancelada, né? Não sei se vocês viram, rodou nas redes essa informação, e nós estamos aí pressionando para fazer a próxima audiência pública. Assim que tiver, a gente faz a convocação para todo mundo participar, porque é evidente, nós temos que aprovar o Plano Municipal de Habitação, porque aí você insere toda essa agenda dentro de uma política, né, de longo prazo, do PPA, né, da lei orçamentária, enfim, dentro de uma política mais ampla, que é de fato a política municipal do município de habitação, que está muito ruim, né, toda aí agendada e articulada, né, com as parcerias público-privadas. No mais, eu me coloco para todo momento que for possível, né, e onde for possível, né, para a gente continuar esse debate que é estratégico, para a gente continuar aprofundando e avançando aqui na nossa luta pelo direito à moradia e pelo direito à cidade aqui na nossa cidade de São Paulo e em todo o estado de São Paulo, porque eu vi aqui gente de vários municípios participando desse debate, tá bom? Muito obrigado e estou à disposição sempre. Eu vou falar bem rapidamente, até para garantir um tempinho para o almoço. Eu acho que o André tem razão, acho que a questão do direito à cidade, o direito à moradia e à democracia andam juntas. O decreto do Bolsonaro que extinguiu os conselhos, que tem uma polêmica grande, que na verdade o Supremo revogou do ponto de vista daqueles que foram criados em lei, mas é de fato o direito à participação para nós é central, né? E por isso a questão democrática é central, né? Então eu acho que essa é uma boa ideia para a gente retomar e amadurecer uma jornada direito à cidade, à moradia e à democracia. Beatriz, acho que o Dito já respondeu, eu acho que de fato a questão do acesso à moradia às mulheres vítimas de violência é um tema central para a gente pautar, continuar pautando, inclusive agora na revisão. E por fim, a Carol, eu acho que a Carol traz muitas contribuições, acho que eu também fiquei instigada aqui em debater um pouco com a Isadora. O Fórum de Trabalho Social fez um debate grande sobre a questão do bolsa, do auxílio, o ano passado. E a gente busca em alguns encontros nossos, tirar posicionamentos. Há um documento do Fórum sobre Trabalho Social do ano passado que analisa a questão do Bolsa Aluguel, das diferenças, e me parece que uma questão central não é a questão da fiscalização em si, ou como você diz, desse controle mais policialesco, mas é efetivamente a que essa alternativa está servindo, né? Qual é o sentido do auxílio aluguel? Essa é a discussão que tem que ser feita. Ele não pode ser a política habitacional, ele não pode ser a única alternativa, né? Senão a gente vai cair de novo nos modelos únicos. O que a prefeitura dá? É muito fácil você ter um recurso que você destina e simplesmente você dá, vamos chamar entre aspas, um cala-boca na população. Eu te dou aqui todo mês R$400 e você não vem perturbar, não é? Não é isso que a gente quer alternativas para a política habitacional, alternativas definitivas que podem ser locação, que podem ser conjuntos, que podem ser outras alternativas a pensar. Então, eu acho que a questão do auxílio, a gente tem que pensar qual é o sentido dele. Ele está vindo responder nessa velocidade, isso a Isadora mostra bem, a questão do déficit por um lado e a questão do mercado. E o problema é que o auxílio vai caindo, ele vai virando um negócio, né? Em todas as suas contradições. Também para a população ele acaba virando um negócio, quando ele inflaciona, por exemplo, o aluguel dentro de uma favela. Então a gente tem que pensar a questão do auxílio aluguel dentro da política. Ele isoladamente vai ser um tiro no pé, né? Nós temos que pensar, então, precisa de ter um sistema, a gente precisa saber onde estão as famílias, precisamos nós, profissionais do trabalho social. Que trabalho social é possível pensar com famílias tão dispersas, né, na cidade de São Paulo? Como é que a gente pode pensar um trabalho efetivamente que organize essa população
é um desafio para a gente pensar. Mas eu acho que o auxílio ele não pode ser pensado isolado. Bom, gente, bom almoço para todo mundo. A gente fica à disposição. Obrigada.